mundo invisível entre uma existência que terminou na carne e a seguinte, na qual voltarão a ligar-se a um corpo material, manifestam-se entre os chamados vivos, utilizando-se da instrumentação de seus corpos espirituais. Esse corpo, duplo ou corpo astral, como dizem alguns, preexiste ao nascimento e sobrevive à morte corporal física. É, portanto, autônomo, podendo agir com o corpo físico, ou seja, acoplado desatrelado deste, seja temporariamente enquanto o corpo repousa, seja definitivamente depois que o corpo morre. A manifestação dos mortos, contudo, exige determinadas condições operacionais, a primeira das quais é a de que haja à disposição dos emissários invisíveis ou arautos, como traduz Rodin, uma pessoa viva, ou melhor, um espírito ligado a um corpo físico. Esta pessoa, que não passa de um intermediário dotado de faculdades especiais de sensibilidade, era conhecida no contexto bíblico e neotestamentário pelo nome de profeta. Ao traduzir os originais hebraicos do Antigo Testamento para o grego, foi feliz a escolha do termo profetes. Profetas eram os que faziam profecias, ou seja, previsões e predições em estado semelhante ao transe, hoje caracterizado como estado alterado de consciência. Na verdade, porém, o termo original não trazia consigo essa conotação futurológica, servia apenas para indicar a pessoa que, sob determinadas circunstâncias, entrava num estado de excitação, hoje conhecido como transe. Ao verter-se o termo para o grego propetes, perdeu-se de vista o significado anterior, bem mais amplo e significativo. Disso resultou que muitos ficaram até hoje sem saber precisamente o que quer dizer profeta num contexto em que nenhum aspecto da profecia enquanto previsão está sendo cogitado ou discutido. Em suma, o profeta é, na realidade, um intermediário entre o mundo ou dimensão invisível, onde vivem os seres desligados temporariamente da matéria, e aqueles que ainda estão aqui, na Terra, como todos nós, prisioneiros temporais do corpo físico. É neste sentido que o termo está empregado no Logion 88, no qual se anuncia um tempo em que os anjos, mensageiros, virão confabular com os seres humanos através dos intermediários, profetas. O Logion recomenda que sejam bem recebidos e que os seres da Terra recebam a mensagem que lhes for trazida e retribuam com o que for devido aos mensageiros, em termos de consideração, respeito e amor fraterno. O que não exclui, absolutamente, os cuidados e o senso crítico que devem nortear qualquer tipo de relacionamento entre grupamentos humanos, sejam quais forem. 89. Disse Jesus: por que vocês lavam o lado de fora da taça? Não compreendem que aquele que fez o interior também fez o exterior? Está certo, pois, que se cuide da aparência externa das coisas e de si mesmo, mas é preciso lembrar-se que há também um interior em todos nós, uma parte oculta, ainda por revelar-se que compete a cada um desenvolver pelo seu trabalho pessoal. A pessoa pacificada e sábia projeta no exterior os aspectos positivos de suas conquistas espirituais, de vez que, como nos assegura o Logion, tanto as realidades visíveis e aparentes, como as invisíveis e não manifestas provêm de uma só fonte criadora. 90. Jesus disse: venham a mim, pois meu jugo é suave e meu domínio é doce e vocês encontrarão o repouso para si mesmos. Novamente a expressão repouso, que entendemos como paz. O dito é conhecido e figura também nos canônicos. Jesus expressa seu desejo de ensinar, liderar e servir, mas não de dominar e oprimir. 91. Este elogio foi comentado em conexão com o de número 43. 92. Jesus disse: busquem e encontrarão, mas as coisas que vocês me perguntaram naquele tempo e que ainda não lhes disse, agora que me apraz dizê-lo, vocês não me perguntam. Este curioso dito nos leva a supor que Jesus esteja falando de uma condição póstuma,
Numa das suas inúmeras manifestações pessoais aos discípulos mais chegados após a chamada ressurreição. Temos a respeito repetido testemunho de Paulo em suas epístolas, documentos que chegaram ao nosso tempo relativamente preservados de interferências e manipulações. No Logion 92, Jesus reitera o ensinamento básico da busca incessante, que já constara do Logion número 2. Mas acrescenta a observação de que houve um tempo em que algumas perguntas colocadas pelos discípulos ele não respondeu. No momento novo em que lhes fala, está em condições de atender aquelas dúvidas, mas os discípulos parecem um tanto inibidos, ao que se supõe. Seria a emoção de um sagrado momento de intercâmbio póstumo. É o que parece. 93. Jesus disse: Não deem as coisas santas aos cães, para que eles não as arrastem para o monturo, não atirem pérolas aos porcos, para que não façam delas. O dito se apresenta mutilado, mas assemelha-se ao que também consta nos canônicos. Há quem interprete a alusão como endereçada aos gentios, considerados indignos da mensagem, que estaria reservada aos judeus. Quanto a mim, não vejo essa conotação. Vejo no dito apenas a ideia básica de que é inútil e até inconveniente tentar transmitir conhecimento superior àqueles que não se encontram preparados para recebê-lo e pô-lo em prática. Foi essa, aliás, a metodologia adotada pelo próprio Jesus, que reservou a parte secreta de seu pensamento a uns poucos nos quais identificou recursos intelectuais e morais suficientes para receberem tais ensinamentos. Lamentavelmente essa linha de raciocínio não prevaleceu na estruturação do cristianismo como doutrina e como movimento. A corrente que se dedicava aos ensinamentos mais avançados ou secretos foi extinta com a rejeição aos gnósticos e, mais tarde, aos maniqueus, ao passo que a outra corrente, majoritária e quantitativa, predominou, utilizando-se apenas da parte esotérica, sobrecarregada de inúmeras e irreparáveis deformações. 94. Jesus disse: Quem procura, achará, e quem bate, a porta lhe será aberta. Nova reiteração acerca da necessidade da busca, de insistência na procura, porque os caminhos do conhecimento acabarão por revelar-se ao que assim faz. 95. Jesus disse: Se vocês têm dinheiro, não emprestem a juros, dêem-no a quem não lhes possa restituí-lo. Encontramos mais um dito no qual se insiste na ideia da renúncia aos bens materiais. Não há dúvida, porém, de que se trata de tarefa difícil convencer alguém que disponha de dinheiro a emprestá-lo sem juros a quem nem possa restituí-lo. Como dizia Paulo, o Cristo sacrificado era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Da mesma forma, pode parecer loucura e escândalo emprestar dinheiro àquele que não tem condições de restituí-lo, mas o que assim fizer estará demonstrando que atingiu um patamar evolutivo em que compreende que os bens da terra são recursos transitórios que a ele próprio foram emprestados enquanto aqui estiver. E melhor usar o dinheiro para ajudar a quem tanto precisa dele que não pode pagá-lo de volta do que empregá-lo em oprimir e destruir vidas preciosas. É também evidente que o ensinamento prescreve que o bem deve ser praticado independentemente de qualquer expectativa de retribuição. O bem que se faz ao próximo deve ter as puras características de uma doação. Ele tem a recompensa na sua própria prática, dado que revela um estado evolutivo mais avançado daquele que o faz por amor ao próprio bem. 96. Jesus disse: O reino do Pai assemelha-se a uma mulher que tomou um pouco de fermento e o escondeu na massa e fez grandes pães. Aquele que tem ouvidos, que ouça. Outra maneira de dizer que o reino de Deus, ou seja, a realização da paz interior, resulta de um processo que se desenvolve sem estardalhaços na intimidade do ser, mas acaba produzindo resultados espantosos, a partir de tão modestas origens e singelos métodos. A mesma ideia básica ficou contida na imagem da semente de mostarda, despretensiosa e minúscula, que produz surpreendentes resultados.
A conquista do reino, portanto, não é acontecimento externo, coletivo, resultante de um impulso da vontade messiânica, mas trabalho silencioso e pessoal. 97. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a uma mulher que leva um vaso cheio de farinha. À medida que ela segue por um longo caminho, a alça do vaso se quebra e a farinha se espalha atrás dela pelo caminho. Ela não o percebe e não toma conhecimento da perda. Ao chegar em casa, ela pousa o vaso no chão e o encontra vazio. O logion é de difícil interpretação. Pode-se ler nele a ideia de que a mulher foi desatenta e deixou perder toda a farinha pelos caminhos e ao chegar em casa não tem com que fazer o pão. Mas também que ao longo do caminho desapegou-se sem o perceber do interesse pela matéria, pois não parece nada preocupada ao verificar, ao chegar, que não tem farinha para fazer pão. E será que o esvaziamento do vaso não significa precisamente que é preciso abrir espaço íntimo para que a presença de Deus o ocupe? A edição de Bril lembra que algumas expressões são ou podem ser traduzidas de maneira diferente, o que também informa Puech. Puech propõe para este logion uma brilhante interpretação. Após examinar a dicotomia cheio, vazio que figura em mais de uma passagem em Tomé, lembra que, ao partir para a vida terrena, deixando o reino, aquele que não for alertado e instruído pela gnose, afasta-se cada dia mais de suas origens. E conclui. Ele ignora, ao partir, que, em consequência de seu nascimento carnal, produz-se uma ruptura que ameaça a integridade do que ele possuía na origem, em perfeição e plenitude. Ele se deixa escapar, ele próprio, e escapa de si mesmo, como se espalha ao longo do caminho o conteúdo do vaso partido. Dentro desse esquema, portanto, entende-se que, desatenta de sua própria realidade espiritual, a mulher do Logion 88 nem se dá conta de que, tendo iniciado sua longa jornada com um vaso repleto de expectativas e de conhecimento imanente ainda que inconsciente, chega ao final vazia, sem realizações ou conquistas pessoais. Daí a importância do esforço em adquirir conhecimento enquanto ainda se está na carne e ouvir para ela bem alertado para a possibilidade de ruptura de que nos fala Puech. 98. O reino do Pai é semelhante a um homem que desejou matar importante personagem. Sacou a espada em casa e a enterrou na parede para verificar se sua mão era bastante forte. Só então ele matou a importante personagem. É estranho ouvir um logion deste como originário do pensamento de Jesus, mas, se autêntico, sua linguagem é evidentemente simbólica. Provavelmente se refere aos cuidados e à força de que temos de dispor se é que desejamos eliminar aspectos indesejáveis de nosso caráter, a importante personagem. É preciso muita força, coragem e determinação para fazê-lo, porque trazemos todos, antigas paixões consolidadas no íntimo ao manobrarem matrizes de comportamento inaceitáveis para aquele que se propõe a alcançar o reino de Deus: egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência e outros. 99. Os discípulos lhe disseram: teus irmãos e tua mãe estão aí fora. Ele lhes disse: estes aqui, que fazem a vontade de meu Pai, são meus irmãos e minha mãe, são eles que entrarão no reino de meu Pai. A passagem é referida também nos canônicos, segundo os quais os parentes de Jesus vieram para uma tentativa de levá-lo de volta ao lar, pelos riscos que corria e pela estranheza das ideias que pregava. João observa mesmo que o tinham por um tanto alienado. Não sei se podemos endossar tais informes. É certo, porém, que Jesus fixa importante posição neste dito, ao deixar entendido que não se conquista o reino dos céus nem mesmo por estreitas ligações com os que já estejam em elevada posição espiritual, mas sim por intenso e extenso trabalho realizado na intimidade de cada um. Após o Logion número 100, que cuida do tributo a César, volta o Logion 101 aos problemas do relacionamento familiar. Vejamo-lo. 100. Jesus disse:
Quem não odeia seu pai e sua mãe, como eu, não pode ser meu discípulo, e quem não quer amar seu pai e sua mãe, como eu, não pode ser meu discípulo. Porque minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. O texto deste lojão está bastante mutilado. Os claros são preenchidos com as devidas ressalvas, entre parênteses, mas os tradutores não se arriscam a propor o verbo da penúltima sentença. Da maneira como se apresenta, há nele a implicação de que o amor que se dedica aos pais não deve conflitar com aquele que se deve a Deus. Ao contrário de eliminarem-se mutuamente, eles são complementares, colocando-se os sentimentos que compõem o relacionamento pais-filhos num contexto realista. E é evidente que o verbo odiar deveria ter outro significado naquele tempo, o de mero contraste com o sentimento do amor sem conotações de rancor. Mensageiro de uma suprema doutrina de amor, o Cristo não poderia estar pregando ódio aos pais, mas destacando a prioridade que se devia a Deus. Se por amor aos pais cometemos equívocos ou crimes mais sérios, não estaremos amando a Deus. Quanto ao jogo de palavras em torno da mãe, aqui gerou e aqui deu a vida, há quem explique da seguinte maneira: a mãe que gerou é a que produziu o corpo físico, necessário ao estágio do ser espiritual na terra, ao passo que o espírito provém de Deus, que remotas tradições esotéricas conservaram como contendo também um princípio feminino. Quanto à mãe, esclarece pois, ela corresponde ao Espírito Santo, ao Espírito, Ruá, termo feminino antissemítico, de assimilação frequente nos meios judaico-cristãos. Seja como for, Jesus distingue a família universal da família consanguínea. Em tarefas transcendentes como foi a sua entre nós, a prioridade vai nitidamente para a família universal. Se ele se deixasse prender demais pelos vínculos de parentesco, não teria conseguido levar a bom termo a sua tarefa. 100. Eles mostraram a Jesus uma moeda de ouro e lhe disseram: os homens de César exigem de nós os tributos. Ele lhes disse: dêem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus, e a mim o que me pertence. Dito semelhante figura nos sinóticos, onde não aparece, contudo, a enunciação final, segundo a qual Jesus exige também a sua parte. Importante aspecto desta observação final é o de que, como assinala Poesch, Jesus se posiciona muito expressamente como personalidade distinta de Deus. Uma parte é de Deus, a outra é dele, Jesus. A resposta é um modelo de sabedoria, concisão e presença de espírito, como várias outras registradas nos evangelhos. Em diferentes oportunidades, escribas e fariseus tentaram envolvê-lo, com perguntas ardilosas, em situações embaraçosas. Esta é uma delas. Se Jesus respondesse simplesmente que o tributo deveria ser pago, sem reservas, suscitaria a cólera cívica de todos, de vez que o imposto era o testemunho vivo e doloroso da submissão a um poder estranho, ao gentil opressor que desrespeitava as tradições do povo judeu. Se Jesus desaconselhasse o pagamento, estaria pregando abertamente a desobediência civil, que as autoridades romanas não tolerariam de forma alguma. Ele preferiu, na sua resposta, aproveitar o ensejo para uma clara definição de responsabilidades. Havia uma obrigação material e civil a César, consequência da dominação, penosa, mas irrecusável, que não poderia ser impunemente ignorada, e uma obrigação perante Deus, de caráter espiritual, permanente e não menos importante do que a outra e que implicava graves responsabilidades. Havia, finalmente, uma parte devida a ele, Jesus, certamente em atenção à sua mensagem, de tão amplas e profundas implicações. Ressalte-se, ainda, que ele não considera conflitantes as obrigações e sim conciliáveis na sua autonomia e inevitável convivência. 102. Este elogio foi estudado em conexão com o de número 39. 103. Jesus disse:
Feliz o homem que sabe a que horas da noite virão os ladrões, pois assim ele se levantará, reunirá suas forças e cingirá a sua cintura antes que eles entrem. O Legion reitera a postura de permanente vigilância em relação às surpresas do caminho evolutivo. A imagem do ladrão é usada em mais de uma passagem, mesmo nos canônicos, pela imprevisibilidade do momento em que podem cair sobre a vítima. O texto aparece com algumas mutilações que puderam ser inferidas e outras não identificadas. Cingir os rins é colocar um cinturão, ao qual provavelmente ficava preso um punhal. O sentido é o mesmo do conhecido orai e vigiai, que não apenas nos deixa em estado de alerta, mas também cria em torno da pessoa um sistema de proteção e ajuda. 104. Disseram-lhe: Vem, vamos orar hoje e jejuar. Jesus disse: Que pecado teria eu cometido ou em que teria eu sido vencido? Mas quando o esposo sair da câmara nupcial, então que jejuem e orem. Temos nos escritos canônicos várias passagens em que Jesus se põe a orar. Em outras, faz ele referência ao jejum. Nesta, porém, ele recusa o convite para orar e jejuar, alegando não se encontrar em estado de pecado, falta ou derrota moral. Embora não figure no texto, é provável que a proposta tenha sido formulada nesse contexto, ou seja, orar e jejuar com a intenção de purificar-se de faltas cometidas. Não é o caso de Jesus. Em mais de uma oportunidade ele vincula o erro à expiação através da dor, tanto quanto cura, exaltando a fé da pessoa curada. Há, portanto, estreita vinculação nesses aspectos, mas ele tem plena consciência de que não traz faltas de comportamento a resgatar. Mesmo depois que o esposo deixar a câmara nupcial, ele não se dispõe a juntar-se ao grupo de jejuadores, dizendo apenas que os outros jejuem e orem. A expressão câmara nupcial ocorre com frequência nos textos gnósticos. E a imagem da união com Deus, ou melhor, da reintegração da divindade, pois a câmara nupcial é o local onde os dois se tornam um. 105. Jesus disse: Aquele que conhece pai e mãe será chamado filho da prostituta. O ponto de interrogação não consta em Puech, nem na edição de Brill, mas é nele que cita que quem é abono dessa versão. Realmente, a frase não faria sentido de outra maneira, ou seja, na sua expressão afirmativa. Entendo que signifique precisamente isso, que aquele que se mantém ligado às suas origens, pai e mãe, não está abandonado à sua sorte, nem é um réprobo. A alusão à paternidade divina é transparente, a referência à mãe reporta-se ao espírito feminino. 106. Examinado em conexão com o Legion número 48. 107. Disse Jesus: O reino é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, extraviou-se. Ele deixou as 99 e a procurou até encontrá-la. Depois de todo esse trabalho, ele disse à ovelha: Amo-te mais do que as 99. Este Legion parece vinculado ao 105, onde é dito que não é um bastardo aquele que conhece pai e mãe. O pastor não admite que nenhuma de suas ovelhas se extravie e é capaz de abandonar todo o grupo restante, para sair em busca de uma única que se perdeu. A parábola difere um pouco da maneira como está exposta nos canônicos. Em Tomé, o rebanho constitui um todo, unidade que se quebra se apenas uma ovelha se perde. O pastor sai em campo e, com grandes sacrifícios, Puech usa o termo pene, pena, castigo, desgosto, aflição, trabalho, dificuldade, traz de volta a ovelha perdida e ainda lhe declara o quanto a ama. Realmente, precisa de mais amor aquele que se perdeu para que se sinta à vontade para a reintegração ao seu grupo, na unidade do rebanho. Sintomaticamente, a declaração de amor não é à vista do rebanho todo, mas, em particular, a ovelha perdida, talvez para que não haja ressentimentos e ciúmes da parte das outras 99. Não está abandonada a ovelha que tem seu pastor. Ela pode contar com ele e com seu amor.
108. Jesus disse: quem beber de minha boca se tornará como eu e eu próprio me tornarei ele, as coisas ocultas lhe serão reveladas. Jesus se apresenta aqui como o pioneiro que desbravou o caminho da perfeição e se mostra disposto a transmitir a todos as informações que o levaram a essa importante conquista. Mas ainda, ele assegura que todos se tornarão como ele, ou seja, atingirão o mesmo nível evolutivo, desde que sigam a orientação que lhes proporciona. Ideia semelhante consta dos canônicos, onde ele declara que qualquer um poderia fazer o que ele fazia e ainda mais. Ao cabo de longo processo evolutivo, todos se equivalerão, portanto, em conhecimento e grandeza moral, todos estarão reunidos em Deus, reintegrados na luz criadora de onde todos viemos. Neste ponto, quase ilimitado será o conhecimento adquirido, que inclui a penetração dos segredos de tudo quanto permanecerá oculto. Este elogio oferece motivação para um aprofundamento em suas implicações. Como se pode observar, ele contém um esquema de salvação que difere substancialmente daquele que se consolidou na teologia ortodoxa. De certa forma, Jesus é ainda o Salvador, no sentido de que ele coloca à disposição de todas as criaturas o roteiro que leva às culminâncias dos estágios evolutivos, na integração com Deus. Mas não é ele quem promove pessoalmente a salvação, como um Messias, assumindo por nós as nossas faltas. Não propõe nem sugere ou promete salvação coletiva àqueles que acreditarem nele por um impulso de fé. Ele se propõe a ensinar a cada um o caminho que leva às conquistas finais do processo evolutivo, mas fica bem claro que ele pessoalmente não levará ninguém lá. O trabalho, as lutas, as dificuldades e as conquistas são tarefas de cada um. Ele é o mestre que ensina o caminho, não o Messias que salva a todos por um passe de mágica cósmica. É também essa a postura da doutora Pagels, neste passo. 109. Jesus disse: o reino é semelhante a um homem que tinha no seu campo um tesouro, escondido, e que ele próprio ignorava e, após a sua morte, ele o deixou ao seu filho. O filho de nada sabia, tomou o campo e o vendeu. E aquele que o comprou, veio e, trabalhando, encontrou o tesouro. E começou a emprestar dinheiro a juros a quem ele queria. Reitera-se neste elogio o conceito de que a conquista do reino resulta de esforço pessoal, de trabalho duro e longo, como se pressupõe naquele que somente encontrou o tesouro escondido ao lavrar o campo. Vemos, ainda, que tanto o proprietário originário, o pai, como o filho, ignorando a presença do tesouro oculto, na intimidade de cada um, não se esforçaram no trabalho e perderam a oportunidade de encontrá-lo. As potencialidades de realização existem para todos, mas são poucos os que se decidem a trabalhar para concretizá-las. E a tese constante da realização pessoal, em contraste com a da salvação coletiva com que se premiaria a todos aqueles que simplesmente crescem ou aceitassem o Cristo. Este ponto é fundamental para entendimento da mensagem contida no Evangelho de Tomé e nos demais documentos gnósticos. Uma nota curiosa: o empréstimo de dinheiro a juros não é condenado aqui, nem no Logion número 95. Apenas se estabelece, neste último, que se atinge importante marco evolutivo quando o dinheiro passa a ter tão irrelevante significado que o seu dono é capaz de emprestá-lo, de preferência, àquele que não pode restituí-lo. 110. Examinado em conexão com o Logion 81. 111. Jesus disse: céu e terra se enrolarão diante de vocês e o vivo saído do vivo não conhecerá morte nem temor, porque Jesus disse: aquele que se encontrar a si mesmo no mundo, o mundo não lhe será digno. Sugestivo é este elogio que retrata a confiança daquele que já se reintegrou na divindade, consciente de ser o vivo criado pelo vivo, mesmo que céus e terra sofram uma convulsão cósmica de grandes proporções. Nesse estágio de evolução o ser não temerá a morte, por estar perfeitamente consciente de que a vida é um fluxo eterno e constante,
no plano da matéria densa ou alhures, em outras dimensões, onde quer que esteja a individualidade. O anotador dos Logia acrescenta uma espécie de comentário, lembrando que Jesus já dissera que, atingido o elevado patamar evolutivo em que o ser tem consciência de si mesmo, pouco lhe importa o mundo da matéria. Poderá este mundo servir a inúmeros seres que ainda precisam de instrumento de trabalho para as suas conquistas espirituais, mas aquele que se tornou vivo, despertado para as realidades últimas, transcendeu o mundo, que se tornou supérfluo para ele ou, na linguagem do Logion, indigno dele. 112. Já estudamos este Logion ao analisar o de número 56. 113. Examinamos o tema deste Logion ao comentar o de número 3. 114. Este foi comentado juntamente com o de número 22. 4. O documento. Eis as palavras secretas que Jesus, o vivo, disse que Dídimo Judas Tomé escreveu. 1. E ele disse, aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. 2. Jesus disse, aquele que procura não cesse de procurar até quando encontrar, e quando encontrar, ficará perturbado, e ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre todo. 3. Jesus disse, se aqueles que os guiam lhes disserem, eis que o reino está nos céus, então as aves do céu lhes precederam. Se lhes disserem que ele está no mar, então os peixes já lhes precederam. Mas o reino está dentro de vocês e também fora de vocês. Quando vocês conhecerem a si mesmos, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Mas, se vocês não conhecerem a si mesmos, então vocês estão na pobreza e são a pobreza. 4. Jesus disse, o homem envelhecido em seus dias não hesitará em questionar a uma criança de 7 dias acerca do lugar da vida. E ele viverá, porque muitos dos primeiros serão os últimos, e se tornarão um só. 5. Jesus disse, conhece o que está diante de tua face, e o que estiver oculto lhe será revelado, pois nada é oculto que não seja descoberto. 6. Seus discípulos interrogaram-no, dizendo, queres que jejuemos? Como deveremos orar? Devemos dar esmolas? E que normas observaremos ao comer? Jesus disse, não mintam e não façam aquilo que é odioso, porque tudo será desvelado perante o céu. Nada há, com efeito, oculto que não venha a tornar-se manifesto, e nada encoberto que permaneça sem ser descoberto. 7. Jesus disse, bem-aventurado o leão que o homem comerá, e o leão se tornará homem. Maldito seja o homem que o leão comerá e o leão se tornará homem. 8. E ele disse, o homem é como um sábio pescador, que lançou sua rede ao mar e a puxou para fora cheia de pequenos peixes. Entre eles encontrou um peixe grande e bom. Atirou todos os peixes pequenos ao mar e, sem dificuldade, escolheu o peixe grande. Aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. 9. Jesus disse, eis que o semeador saiu, encheu suas mãos e atirou as sementes. Algumas caíram no caminho, vieram os pássaros e as recolheram. Outras caíram sobre a rocha, e elas não soltaram raízes pela terra dentro, nem fizeram brotos crescerem para o céu. E outras caíram entre os espinhos, que sufocaram as sementes, e os vermes as comeram. E outras caíram em terra boa e produziram bons frutos lá em cima. Ela produziu 60 por medida e 120 por medida. 10. Jesus disse, lancei o fogo sobre o mundo, e eis que observo até que ele esteja em chamas. 11. Jesus disse, este céu passará e também aquele que está por cima deste. E os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Ao tempo em que vocês comiam o que estava morto, tornavam-no vivo. Quando se encontrarem na luz, que farão? Quando eram um, vocês se tornaram dois, mas quando se tornarem dois, que farão? 12. Os discípulos disseram a Jesus,
sabemos que tu nos deixarás. Quem será grande entre nós? Jesus lhes disse, do lugar para onde vocês vão, procurarão Tiago, o justo, por quem o céu e a terra foram criados. 13. Jesus disse aos seus discípulos, comparem-me e diga-me com quem pareço. Disse-lhe Simão Pedro, tu pareces com um anjo justo. Disse-lhe Mateus, tu pareces com um sábio filósofo. Tomé lhe disse, mestre, minha boca não aceitará absolutamente que eu diga a quem te assemelhas. Jesus disse, não sou seu mestre, pois que você bebeu e se embebedou na fonte borbulhante que lhe proporcionei. E ele o tomou à parte e lhe disse 3 palavras. Ora, quando Tomé voltou à presença de seus companheiros, estes lhe perguntaram, que te disse Jesus? Tomé lhes disse, se lhes dissesse uma só das palavras que ele me disse, vocês tomariam pedras nas mãos e as lançariam contra mim e um fogo sairia das pedras e queimaria vocês. 14. Disse-lhes Jesus, se vocês jejuarem, cometerão pecado, se orarem, serão condenados, se derem esmolas, causarão danos aos seus próprios espíritos. E se entrarem em qualquer região, em viagem pelos campos, e forem recebidos, comando que for posto diante de vocês e cuidem dos que estiverem doentes entre eles. Na verdade, o que entrar pela boca não os tornará impuros, mas o que sair da boca, isso os tornará impuros. 15. Jesus disse, se vocês virem alguém que não seja filho de mulher, prostem o rosto em terra e adorem-no, ele é pai de vocês. 16. Jesus disse, talvez os homens pensem que vim para trazer a paz ao mundo, e não saibam que vim para trazer as separações sobre a terra, o fogo, a espada, a guerra. Haverá 5 numa casa, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho e o filho contra o pai. E eles continuarão solitários. 17. Jesus disse, eu lhes darei o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido tem ouvido, o que a mão jamais tocou e o que não alcançou o coração do homem. 18. Os discípulos disseram a Jesus, dize-nos como será o nosso fim. Jesus disse, já descobriram vocês o princípio para procurarem saber como é o fim? Pois onde está o princípio, aí estará o fim. Feliz aquele que se coloca no princípio, ele conhecerá o fim e não provará a morte. 19. Jesus disse, feliz aquele que era antes de ter sido. Se vocês se tornarem meus discípulos e ouvirem minhas palavras, aquelas pedras lhes servirão. Ah, em verdade, 5 árvores no paraíso que não se movem no verão nem no inverno, e suas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará a morte. 20. Disseram os discípulos a Jesus, diga-nos a que se assemelha o reino dos céus. Ele lhes disse, assemelha-se a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que, ao tombar sobre a terra cultivada, produz um grande galho e se torna abrigo para as aves do céu. 21. Disse Maria a Jesus, a que se assemelham teus discípulos? Ele disse, assemelham-se a crianças que residem num campo que não lhes pertence. Quando chegar o dono do campo, ele dirá, saiam do meu campo. Eles se desnudam na presença do dono, e lhe entregam o campo. Por isso eu digo, se o dono da casa sabe que o ladrão virá, ele velará enquanto este não vem e não deixará que ele penetre na casa de seu reino, a fim de carregar seus bens. Vocês, contudo, velem a face do mundo, cinjam a cintura com grande força para que os ladrões não encontrem meio de chegar até vocês. Porque, a vantagem com a qual vocês contam, eles encontrarão. Que haja entre vocês um homem prevenido. Quando o fruto amadureceu, ele veio rápido, com a foice na mão e o colheu. Quem tem ouvidos de ouvir que ouça. 22. Jesus viu umas crianças que mamavam. Ele disse aos seus discípulos, estas crianças assemelham-se aos que entram no reino. Eles lhe disseram, então, tornando-nos crianças, entraremos no reino. Jesus lhes disse,
Quando vocês fizerem de dois um e fizerem o interior como o exterior como o interior, e o que está em cima como o que está embaixo, e quando fizerem do masculino e do feminino uma só coisa, de sorte que o masculino não seja masculino e o feminino não seja feminino, quando fizerem dois olhos em lugar de um olho, e uma mão em lugar de uma mão e um pé em lugar de um pé, uma imagem em lugar de uma imagem, então entrarão no reino. 23. Jesus disse: Eu os escolherei um em cada 1.000 e dois em 10.000 e eles serão um só. 24. Seus discípulos disseram: Faz-nos conhecer o lugar onde tu estás, pois necessitamos procurá-lo. Ele lhes disse: Aquele que tem ouvidos, que ouça. Há luz dentro de um ser de luz e ele ilumina o mundo todo. Se ele não iluminar, as trevas se fazem. 25. Jesus disse: Ame seu irmão como a sua própria alma, vele por ele como pela menina dos seus olhos. 26. Jesus disse: O cisco no olho do seu irmão você vê, mas a trave no seu olho você não vê. Quando retirar a trave dos seus olhos, então você verá como retirar o cisco do olho de seu irmão. 27. Jesus disse: Se vocês não jejuarem em face do mundo, não encontrarão o reino. Se não guardarem o sábado como sábado, não verão o Pai. 28. Jesus disse: Estive no meio do mundo e me manifestei a eles na carne. Encontrei-os a todos bêbados e nenhum deles com sede, e minha alma sofreu pelos filhos dos homens, pois eles são cegos em seus corações e não enxergam que vieram ao mundo vazios e vazios procuram sair do mundo. Agora estão bêbados e só se arrependerão quando abandonarem o vinho. 29. Jesus disse: Se a carne foi feita para o espírito, é maravilhoso, mas, se o espírito foi feito por causa do corpo, isso é a maravilha das maravilhas. Quanto a mim, contudo, maravilho-me disto, de que tão grande riqueza tenha sido colocada nesta pobreza. 30. Jesus disse: Onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. 31. Jesus disse: Nenhum profeta é aceito em sua cidade. Um médico não cura aqueles que o conhecem. 32. Jesus disse: Uma cidade construída sobre uma elevada montanha, e, fortificada não cairá, nem poderá permanecer oculta. 33. Jesus disse: Aquilo que você ouve com um ouvido e com o outro, proclamo de cima dos telhados. Com efeito, ninguém acende uma lâmpada para botá-la debaixo de um alqueire, nem pô-la em local escondido, mas no lampadário, para que quem quer que entre e saia, veja a sua luz. 34. Jesus disse: Se um cego conduz outro cego, caem ambos no poço. 35. Jesus disse: Não é possível que qualquer um entre na casa de um homem forte e tome a força, a menos que lhe amarre as mãos, dessa maneira ele poderá saquear-lhe a casa. 36. Jesus disse: Não se preocupem de manhã à noite e da noite até o amanhecer sobre o que irão vestir. 37. Seus discípulos disseram: Em que dia te revelarás a nós e em que dia te veremos? Jesus disse: Quando vocês se despirem e não se sentirem envergonhados, tirarem suas roupas e as colocarem sob os pés, como as crianças, e pisarem nelas, então, vocês verão, o Filho do Deus vive e nada temerão. 38. Jesus disse: Muitas vezes vocês desejaram ouvir estas palavras que ora lhes digo e não tinham vocês de quem ouvi-las. Dias virão em que me procurarão e não me encontrarão. 39. Jesus disse: Os fariseus e os escribas receberam as chaves do conhecimento e as ocultaram. Nem entraram nem deixaram entrar aqueles que queriam fazê-lo. Vocês, porém, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. 40. Jesus disse: Uma muda de videira foi plantada fora do Pai, como não se fortalece, será arrancada pelas raízes e perecerá. 41. Jesus disse:
Aquele que tem algo na mão, mais lhe será dado. Aquele que nada tem, mesmo pouco que tem lhe será tomado. 42. Jesus disse: sejam transeuntes. 43. Seus discípulos lhe disseram: quem és tu, que nos dizes tais coisas? Jesus lhes disse: pelo que lhes digo, não sabem vocês quem sou. Mas vocês se tornaram como os judeus, que gostam da árvore, mas detestam seu fruto, e gostam do fruto e detestam a árvore. 44. Disse Jesus: aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado, e aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na terra nem no céu. 45. Jesus disse: não se colhem uvas nos espinheiros e não se colhem figos entre os cardos, eles não dão frutos. Um homem bom retira coisas boas de seu tesouro, um homem mau retira coisas más do tesouro de seu coração e diz coisas maldosas, pois da abundância de seu coração ele produz coisas más. 46. Jesus disse: de Adão até João Batista, ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista, de modo que seus olhos não serão destruídos. Mas tenho dito: aquele dentre vocês que se tornar pequeno conhecerá o reino e será maior que João. 47. Jesus disse: não é possível um homem montar 2 cavalos, ou atirar com 2 arcos ao mesmo tempo, como não é possível um servidor servir a 2 senhores, ou honrar a um e ofender ao outro. Quem bebe vinho velho não desejará beber imediatamente vinho novo. E não se derrama vinho novo em velhos odres, temendo que estes arrebentem, e não se coloca vinho velho em odres novos com receio de que se estrague. Não se cose pano velho em roupa nova, pois se rasgará. 48. Jesus disse: se 2 fazem a paz entre si na mesma casa, eles dirão à montanha: mova-se, e ela se moverá. 49. Jesus disse: felizes os solitários e os eleitos, porque encontrarão o reino. Vocês, de fato, saíram dele e lhe retornarão. 50. Jesus disse: se lhes disserem: de onde vêm vocês? Respondam: nascemos da luz. Lá onde a luz nasce de si mesma, ela se ergue e se revela na sua imagem. Se lhes disserem: quem são vocês? Digam: somos seus filhos e eleitos do Pai vivo. Se lhes perguntam: qual o sinal do Pai que está em vocês? Digam-lhes: é um movimento e um repouso. 51. Seus discípulos lhe disseram: quando chegará o repouso dos que estão mortos e quando virá o novo mundo? Ele lhes disse: aquilo que vocês esperam já veio, mas vocês não o conhecem. 52. Disseram-lhe os discípulos: 24 profetas falaram em Israel e todos eles falaram de ti. Ele lhes disse: vocês desprezam aquele que está vivo junto de vocês e falam dos mortos. 53. Seus discípulos lhe disseram: a circuncisão é útil ou não? Ele lhes disse: se ela fosse útil, o pai deles, dos meninos recém-nascidos, os teriam gerado circuncidados em suas mães. Mas a verdadeira circuncisão em espírito é inteiramente útil. 54. Jesus disse: felizes os pobres, pois deles é o reino dos céus. 55. Jesus disse: aquele que não odiar seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo, e aquele que não odiar seus irmãos e suas irmãs e tomar sua cruz como eu, não será digno de mim. 56. Jesus disse: aquele que conheceu o mundo achou um cadáver, e aquele que encontrou um cadáver, o mundo não é digno dele. 57. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a um homem que plantou uma boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou entre elas o joio. O homem não deixou seus servidores arrancarem o joio. Ele lhes disse: temo que vocês tenham vindo para arrancar o joio e arranquem o trigo com ele. Com efeito, no dia da colheita, o joio aparecerá e será arrancado e queimado. 58.
Jesus disse: Feliz o homem que sofreu, ele encontrou a vida. 59. Jesus disse: Olhem para aquele que vive, enquanto vocês viverem, para que não morram e procurem vê-lo sem o conseguir. 60. Viram um samaritano que, levando uma ovelha, entrava na Judéia. Ele disse a seus discípulos: O que deseja aquele ali fazer com a ovelha? Disseram-lhe: Matá-la e comê-la. Ele lhes disse: Enquanto ela estiver viva, ele não a comerá, mas, somente, quando ele a mata, ela se torna um cadáver. Eles disseram: Ele não poderá fazer de outra maneira. Ele disse: Vocês também, procurem um lugar no repouso a fim de que não se tornem cadáveres e que não sejam comidos. 61. Jesus disse: Dois repousarão sobre uma cama, um morrerá, o outro viverá. Salomé disse: Quem és tu, homem? E filho de quem? Subiste ao meu leito e comeste em minha mesa. Jesus lhe disse: Venho daquele que é igual. A mim me foram dadas as coisas de meu Pai. Salomé disse: Sou tua discípula. Jesus disse: Eis porque digo, quando ele for igual, estará pleno de luz, mas quando estiver dividido, estará cheio de trevas. 62. Jesus disse: Falo de meus mistérios àqueles que são dignos de meus mistérios. Não deixe tua mão direita saber o que faz a esquerda. 63. Jesus disse: Um homem rico tinha muito dinheiro. Ele disse: Empregarei meu dinheiro para semear, colher e plantar, encher meus celeiros de frutos, para que nada me falte. Eis o que pensava em seu coração, e naquela mesma noite ele morreu. Quem tem ouvidos, que ouça. 64. Jesus disse: Um homem preparou um banquete para seus hóspedes e mandou um servo a convidá-los. Este foi ao primeiro deles e lhe disse: Meu senhor te convida. O outro disse: Tenho dinheiro a receber de alguns mercadores. Ele vem me procurar à noite e eu tenho de transmitir-lhes minhas ordens. Não posso aceitar o convite para o banquete. Ele, o servo, foi a outro, conviva, e lhe disse: Meu senhor te convida. Este lhe respondeu: Comprei uma casa e me pediram um dia para isso. Não terei tempo. Ele foi a outro e disse: Meu senhor te convida. Ele lhe disse: Meu amigo vai se casar e eu lhe ofereço um jantar. Não poderei comparecer. Peço para ser desobrigado do banquete. Ele foi a outro e lhe disse: Meu senhor te convida. Ele lhe disse: Comprei uma fazenda. Vou receber o dinheiro do arrendamento. Não terei como ir. Rogo ser dispensado. O servo foi-se e disse ao seu senhor: Aqueles que o senhor convidou para jantar, desculparam-se. O senhor disse ao seu servo: Saia para as estradas. Traga aqueles que você encontrar, para que jantem. Os compradores e negociantes não entrarão nos lugares de meu pai. 65. Ele disse: Um homem de bem possuía um vinhedo e deu a seus trabalhadores para que a trabalhassem e para que pudesse receber deles o rendimento. E enviou seu servo para que os trabalhadores lhe entregassem o rendimento da vinha. Estes se apoderaram de seu servo e o espancaram, pouco faltando para que o matassem. O servo se foi e contou o que aconteceu ao seu senhor. Seu senhor lhe disse: Talvez eles não o tenham reconhecido. Enviou outro servo. Os trabalhadores bateram neste também. Então o senhor enviou seu filho. E disse: Talvez eles tenham respeito pelo meu filho. Os trabalhadores, ao saberem que ele era o herdeiro da vinha, apoderaram-se dele e o mataram. Quem tem ouvidos que ouça. 66. Jesus disse: Mostrem-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. 67. Jesus disse: Quem conhece o todo, mas está privado de si mesmo, priva-se do todo. 68. Jesus disse: Felizes vocês quando forem odiados, quando forem perseguidos e não se encontrar o lugar onde vocês foram perseguidos. 69. Jesus disse:
Felizes em seus corações aqueles que forem perseguidos. Eles conhecerão o Pai em verdade. Felizes os famintos, porque eles serão satisfeitos naquilo que desejarem. 70. Jesus disse: quando vocês revelarem o que está em cada um, o que possuírem os salvará. Se não o tiverem em si mesmos, o que não possuem os matará. 71. Disse Jesus: destruirei esta casa e ninguém será capaz de reconstruí-la. 72. Um homem lhe disse: fala com meus irmãos para que eles dividam comigo os bens de meu pai. Ele lhe disse: homem, quem fez de mim um partilhador? Ele voltou-se para seus discípulos e lhes disse: não sou um partilhador, sou. 73. Jesus disse: a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor para que envie mais trabalhadores para a colheita. 74. Ele disse: Senhor, muitos estão ao redor do poço, mas ninguém está no poço. 75. Jesus disse: muitos estão diante da porta, mas são os solitários que entrarão na câmara nupcial. 76. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a um mercador que possuía muita mercadoria e encontrou uma pérola. Esse mercador era sábio, vendeu toda a sua mercadoria e comprou para ele a pérola única. Vocês também, procurem o tesouro que não perece, mas dura, que se encontra onde a traça não entra para devorá-lo nem os vermes podem destruí-lo. 77. Jesus disse: sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo saiu de mim e o todo retornou a mim. Rachem um pedaço de madeira, lá estou eu, levantem a pedra e me encontrarão ali. 78. Jesus disse: por que vocês saíram para o campo? Para verem um caniço agitado pelo vento e para verem um homem vestido de delicadas roupas? Eis que os reis e os grandes homens são os que se vestem de roupas delicadas e não poderão conhecer a verdade. 79. Uma mulher na multidão disse a ele: feliz o ventre que te gerou e os seios que te nutriram. Ele lhe disse: felizes aqueles que ouviram a palavra do Pai e praticaram a verdade. Dias virão, com efeito, em que se dirá: feliz o ventre que não concebeu e os seios que não amamentaram. 80. Jesus disse: aquele que conhece o mundo encontrou o corpo, e aquele que encontrou o corpo, o mundo não é digno dele. 81. Jesus disse: aquele que enriqueceu possa tornar-se rei, e aquele que está investido de poder, que renuncie a ele. 82. Jesus disse: aquele que está perto de mim está perto do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do reino. 83. Jesus disse: as imagens são reveladas ao homem e a luz que elas contêm oculta-se na imagem da luz do Pai. Ele será revelado e sua imagem estará oculta pela luz. 84. Jesus disse: quando vocês virem a própria semelhança, alegrem-se. Mas quando virem suas próprias imagens manifestadas diante de vocês, que não morrem nem se manifestam, muito grande será o que suportarão. 85. Jesus disse: Adão foi criado por um grande poder e uma grande riqueza e não foi digno de vocês, porque se houvesse sido digno, não teria provado a morte. 86. Jesus disse: as raposas têm suas tocas, e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar onde repousar sua cabeça. 87. Jesus disse: miserável é o corpo que depende de um corpo, e miserável é a alma que depende de ambos. 88. Jesus disse: os anjos virão até vocês, como também os profetas, e lhes darão o que a vocês pertence. E vocês também, o que estiver em suas mãos deem a eles e digam a si mesmos, quando eles virão e onde receberão o que lhes é devido. 89. Disse Jesus: por que vocês lavam o lado de fora da taça? Não compreendem que aquele que fez o interior também fez o exterior? 90.
Jesus disse: venham a mim, porque meu jugo é suave e meu domínio é doce, e vocês encontrarão repouso para si mesmos. 91. Eles lhe disseram: dize-nos quem és, para que possamos crer em ti. Ele lhes disse: vocês examinam